Pronto, acabou. Eu digo para o senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar. Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Para quem assistiu aqui, Daniel, a minha primeira entrevista aqui na UES Sem Filtro sobre esse caso, eu falei, brasileiros, não joguem a toalha. Eu disse exatamente isso. Brasileiros, não desistam. Quando esse processo iniciar a fase judicial, esse castelo de areia vai desmoronar. E quando iniciarem a fase judicial, eu disse exatamente isso. Quando iniciarem os depoimentos judiciais, esse castelo de areia desmoronará. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Por quê? Porque na fase policial você tem um depoimento escrito e papel aceita tudo. Agora nós estamos na fase judicial. E hoje, em contraditório judicial, fase da oralidade, olho no olho, Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. A principal testemunha da acusação, porque embora réu, Mauro Cid não deixa de ser uma testemunha porque está compromissado a dizer a verdade, é um réu colaborador, na presença do relator, do PGR, Mauro Cid disse hoje que não houve tentativa de golpe. Por 3 motivos. Ele deixou bem claro isso. Primeiro, ele disse que não houve organização criminosa. Ele disse que nunca houve grupos para atentar. Nunca houve uma mobilização em grupos para atentar contra a democracia. Nunca houve a união de grupos, de pessoas para golpe. Segundo ponto, ele disse que na principal reunião da trama golpista não se falou em golpe. Tanto que ele foi constrangido pelo ministro. O ministro disse para ele, opa, você não pode mentir aqui. O que falaram de mim? O ministro disse. E ele respondeu, apenas criticaram Vossa Excelência. Mauro Cid disse que na principal reunião que levou Felipe Martins à prisão, que levou os Kid Preto à cadeia, a principal reunião desse processo, que trouxe todos aqui, que tornou o Bolsonaro réu, a principal reunião da trama golpista, o Mauro Cid, hoje a principal prova desse processo, que é o Mauro Cid, disse que nessa reunião não se falou em tentativa de golpe, não se falou em trama golpista, não se falou em atentar contra o ministro, apenas houve críticas e palavras de baixo calão ao ministro. E, inclusive, Mauro Cid ficou constrangido em responder isso, porque ele sabe que não era essa a resposta que o relator queria ouvir, mas ele disse que nessa reunião da trama golpista não se falou em atentar contra o ministro. E por último, o terceiro ponto que deixa claro que não houve tentativa de golpe, ele disse que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com militares para tratar de golpe. Que nunca houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e comandantes das forças para tratar de golpe. Gastaram milhões com essa investigação para nada. Prenderam inocentes. Gastaram milhões com esse processo para nada. A única solução agora é reconhecer a inocência desses acusados. Esse processo hoje chegou ao fim.
todos esses acusados, com esse depoimento do Mauro Cid, têm que ser inocentados, porque Mauro Cid disse expressamente que tentativa de golpe não houve.